tá bom? Ele é graduado em Educação Física, licenciatura e bacharelado pela FEFISA, mestrado em Ciências pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, professor adjunto daqui e da FAS, e ele é participante do nosso núcleo docente estruturante. Quem não sabe o que é esse núcleo, são os professores separados para pensar o curso, para organizar o curso, para melhorar o curso, tá? Coordenador do curso de pós-graduação, eu e ele, Fisiologia e Biomecânica aplicada ao treinamento físico. É uma pós que está aberta para inscrições, os alunos já estão se inscrevendo. Ele também é professor convidado na pós-graduação da Estácio, de SA e da FMU. Oi pessoal, é um prazer estar aqui, né, mais um dia com vocês. Para quem não me conhece, eu sou professor aqui da casa. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto bastante, inclusive a gente tem a disciplina que é Fisiologia, né, Fisiologia tanto humana quanto do exercício. E a gente vai relacionar os conceitos que a gente já vem vendo na disciplina, os alunos que estão aqui, com alguns conceitos a mais aí, alguns artigos de importância. Então, qual que é a importância do conhecimento de fisiologia para nós, profissionais de educação física, né? Quando a gente fala em fisiologia, eu sempre gosto, nas minhas aulas de forma geral, de trazer alguns fatos históricos. Na fisiologia eu não poderia deixar diferente, né, para falar de fisiologia. Então, fisiologia, a gente considera aí o estudo das funções do organismo vivo e de seus componentes, incluindo os processos físicos e químicos. Ela é uma ciência que vem sendo estudada há muito tempo. Vocês podem perceber que Aristóteles, aqui há 384 a 322 anos antes de Cristo, já falava sobre fisiologia. E ele entendia a fisiologia como conhecimento da natureza. Hipócrates, na mesma época, entendia que a fisiologia era o poder curativo da natureza. Ou seja, era a gente entender o que uma planta, alguma substância fazia no nosso organismo e poder utilizar aquelas plantas para melhorar nossa vitalidade, melhorar nosso estado de saúde, enfim. São conhecimentos, quando a gente fala de fisiologia, é uma ciência que se estuda há muito tempo. Então é algo recente, como às vezes a gente tem ideia. A partir do século XVI na Europa, a fisiologia foi considerada como o estudo das funções vitais do corpo humano. Somente bem depois disso, né, que ela passou a ser considerada as funções de todos os animais e plantas. Então, se vocês fizerem um curso de botânica, vocês vão estudar a fisiologia das plantas. Se vocês fizerem um curso de zootecnia, vocês vão estudar a fisiologia animal. Aqui a gente se apropria da fisiologia para trazer os conceitos para o organismo humano. É lógico que muitos artigos às vezes acabam relatando algum modelo animal pela facilidade que se tem na pesquisa do modelo animal, mas não deixa de ter uma relação de importância para nós, seres humanos. Quando a gente fala de fisiologia do exercício propriamente dita, né, então saindo da fisiologia humana para a fisiologia do exercício, a fisiologia do exercício ela procura entender as relações do exercício físico agudo, do exercício físico crônico, ou seja, o treinamento, de pensar em uma única sessão de treinamento de exercício, em várias sessões de exercício, treinamento crônico, e quais os fatores ambientais que podem modificar as nossas respostas aí no nosso organismo. Aqui no litoral norte, ambiente naturalmente bem quente e úmido, quais as respostas que o nosso corpo vai ter quando a gente executa treinamento tanto de forma aguda quanto de forma crônica. A fisiologia do exercício ela vai buscar entender essas relações. Treinar aqui a nível de mar, treinar lá em Campos do Jordão, como o nosso corpo responde de formas distintas. Novamente, se a gente pensar por fatos históricos, Hipócrates, cerca de 400 anos antes de Cristo, já falava: olha, se pudéssemos dar a cada indivíduo o direito à nutrição e exercício físico, nem pouco nem muito, nós encontraríamos um caminho mais seguro para a saúde. Percebam que ele foi um cara que falou sobre fisiologia e falou bastante da nossa área, exercício físico, assim como a nutrição também. Então, a nossa área é uma área que lida com a saúde das pessoas. Nós buscamos desempenho, nós buscamos melhora de condicionamento físico, nós buscamos melhores resultados esportivos, mas nós lidamos com saúde. Isso é estudado há muito tempo. Cornélio Celsius também, que viveu de 10 a 60 anos depois de Cristo, faça exercício físico, a inatividade enfraquece o corpo, o exercício
fortalece. O primeiro traz envelhecimento prematuro, o último prolonga a juventude. Percebam a importância da nossa área sendo estudada ao longo do tempo, discutida ao longo do tempo. Quando a gente fala de fisiologia do exercício, propriamente dita, as primeiras pesquisas direcionadas para a fisiologia do exercício se iniciaram por volta de 1860, apesar de há muito antes já se falar sobre exercício físico e buscar a relação do exercício físico para a saúde e desempenho esportivo. As grandes evoluções partiram da década de 1920, principalmente com a criação do laboratório de fadiga da Universidade de Harvard, coordenada pelo professor David Bruce Gill, né, bioquímico, médico e bioquímico, e o professor Akbar Vivian Hill. Tá? Eles foram responsáveis por estudar a relação de controle de temperatura corporal, a relação de metabolismo energético, a relação de frequência cardíaca, consumo de determinados artigos. A gente vai ter uma relação muito grande com bioquímica, biologia. A gente tem uma relação muito grande com anatomia, com biomecânica. Bem? Então nós temos uma relação de estudos aqui muito grande com várias áreas. Esse é um artigo que eu tenho publicado junto com alguns amigos e pesquisadores na área aí, né? A gente relaciona o exercício físico modulando alterações hormonais em vias metabólicas do tecido músculo-esquelético, hepático, hipotalâmico. Quando a gente fala de fisiologia, do exercício, a gente busca entender a relação do exercício físico sobre metabolismo, sobre vias metabólicas de diversos tecidos. E a gente busca entender também como o exercício físico é responsável por controlar não só o metabolismo energético, mas o consumo alimentar, dentre muitas outras funções. Isso é importante, né, porque cada dia mais a gente escuta aí, é rotineiro a gente escutar como o exercício físico pode fazer eu emagrecer. Que exercício eu faço para emagrecer? Ou que exercício eu faço para aumentar minha massa muscular? Né? Então, quando a gente busca entender a fisiologia do exercício, a gente busca entender, dentre muitas coisas, esses parâmetros também que norteiam a nosso dia a dia. Pensando na relação de consumo alimentar, dois hormônios importantes para controle alimentar são insulina, e a insulina ela tem uma função muito importante no nosso organismo de controle do metabolismo energético, né, para a captação de glicose, e no sistema nervoso central, especificamente no núcleo arqueado do hipotálamo, né, lá no nosso cérebro, a insulina, quando ela age sobre o seu receptor, ela vai gerar controle do consumo alimentar, porque vai fazer com que neurotransmissores consigam sinalizar de forma mais adequada. Isso diminui a nossa relação de consumo alimentar, assim como a leptina. A leptina é um importante hormônio controlador do consumo alimentar e da homeostase energética, que age também gerando o chamado crosstalk, ou regulação cruzada sobre via de insulina. Por que eu falo isso? Porque um indivíduo obeso, ele tende a ter resistência à ação da insulina e ele tende a ter resistência à ação do hormônio leptina. Um indivíduo obeso, o hormônio insulina e o hormônio leptina não funcionam adequadamente. E o exercício físico promove uma melhor sinalização desses hormônios. Esses hormônios eles vão conseguir atuar de forma adequada. Imagina que na resistência à ação do hormônio, eu tenho aqui a fechadura e eu tenho o hormônio que é a chave. A fechadura é o receptor, a chave é o hormônio. Só que essa fechadura está tampada. Está tampada por um chiclete, um papel, alguma coisa, e não consegue sinalizar. O hormônio não consegue gerar sua resposta, que é fazer uma comunicação, nesse caso abrir a porta aqui, né? O indivíduo obeso tem essa dificuldade para sinalização hormonal. Então, se a gente pensar nessa dificuldade, nós pensamos no indivíduo que tende a consumir mais calorias, mais energia, buscar alimentos mais calóricos, porque ele não tem inibição do controle do consumo alimentar. Em contrapartida, um indivíduo que tem o seu controle de peso, né, pelo exercício físico, esses hormônios eles conseguem funcionar adequadamente em todas as células do nosso corpo e também no nosso sistema nervoso central. Vejam a importância do exercício físico, não só para fazer aumentar o nosso gasto energético, mas para controlar nosso consumo alimentar. Pergunta aí. Trocando em miúdos, assim, na prática, vamos dizer,
a pessoa vai ter a impressão de saciedade, como que é isso? Sua pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a Gia ela faz CrossFit, uma modalidade de treinamento que envolve aí, a realização de exercícios com peso, com sobrecarga. Existem respostas diferentes de acordo com o tipo de treinamento que a gente faz, né? Nós temos a chamada anorexia induzida pelo exercício, que é decorrente em maior parte dos casos por causa do treinamento aeróbico. Quando você faz natação não, mas quando você faz uma corrida, um ciclismo, né, de longa distância ou maior distância, no primeiro momento existe um controle do seu consumo alimentar. Nosso corpo, nosso cérebro tende a ter inibição de fome, ter mais saciedade. Isso acontece por causa de ação de outros hormônios relacionados com via de estresse. Já nos treinamentos com peso, na musculação, por exemplo, no CrossFit, tem uma sobrecarga, nós tendemos a ter mais testosterona. As mulheres também, né? Tem um pouquinho mais aí do que o natural. Isso faz com que aumente a fome. O cérebro manda uma comunicação para aumentar a fome. Essa comunicação que eu falo aqui para vocês é uma comunicação mais posterior, a longo prazo, né? Não é uma comunicação feita de imediato pela realização do exercício físico, é uma comunicação crônica em que o nosso corpo tende a controlar melhor a sinalização desses hormônios e nós temos um controle melhor sobre a ação desses hormônios nos seus tecidos. Por que eu falei que a natação não? Porque a natação, por causa do ambiente líquido, a diferença de temperatura da água, nós perdemos calor. E por nós perdermos calor para a água, nós produzimos hormônios tiroidianos que sinalizam no sistema nervoso central, mesmo sendo um exercício físico aeróbio, que fazem com que a gente aumente o consumo alimentar. Então, mesmo sendo às vezes um exercício aeróbio de longa duração, por nós perdermos temperatura corporal e por nós termos maior produção de hormônio tiroidiano, nós tendemos a comer mais. Exemplo, se a gente estiver num dia frio, né, vamos sair da água, vamos pensar aqui no ambiente frio, vocês não consomem mais alimentos mais calóricos? Por quê? Vocês estão perdendo temperatura para o ambiente e aí existe uma relação de estresse, o cérebro interpreta isso e por uma ação de vários hormônios, isso faz com que nós consumimos mais calorias para poder equilibrar isso. Tudo bem? Por que isso é importante? Por que é importante entender a resposta do exercício físico sobre o metabolismo energético e consumo alimentar? Porque cada vez mais, né, nós vemos aí um aumento da prevalência de obesidade. E aí eu trago para vocês aqui um artigo publicado pelo professor Altamiro Nunes, da Universidade de Ribeirão Preto, que mostra a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes aqui no Brasil. Foi uma meta-análise que ele realizou, publicada em 2015, uma meta-análise recente, foi analisado 18.463 crianças e adolescentes, tá? Desses indivíduos analisados, né, uma série de artigos que eles analisaram, 14% aí se encontravam com obesidade. Isso é muito grave. Vocês podem falar, poxa, só 14%? Não, 14% é muito representativo, tá? Indiferente se é menino ou menina, é um número muito alto de pessoas que têm um nível de adiposidade maior. Professor, com relação à insulina, geralmente quem tem problemas na liberação ou, no caso, a captação da insulina, com o exame de glicose é fácil de identificar. Agora, por exemplo, a leptina, só o fato do indivíduo ser obeso é sinal que ele tem um distúrbio naquele hormônio ou não necessariamente? É um indicativo. Justamente por causa da maior adiposidade. O tecido adiposo, ele é o responsável pela produção do hormônio leptina. E aí o indivíduo obeso, ele tende a ter maior produção desse hormônio. Não necessariamente quer dizer que ele vai estar funcionando adequadamente. Quer dizer que às vezes quando tem mais, existe aí também uma possibilidade de resistência. É um indicativo. Tudo bem? Voltando aqui, então percebam que a obesidade ela é um grande problema de saúde pública. Exemplo aqui discutido pelo professor Altamiro Nunes. Tá? Isso é importante a gente observar justamente
porque a gente tem uma área muito ligada à saúde. Como nós, profissionais de educação física, entendendo as respostas fisiológicas, entendendo como o tecido adiposo pode agir de forma no nosso organismo, tem um lado bom e um lado ruim, depende do nível de controle aí, o que nós podemos promover com a nossa prática de exercício físico, de atividade física de forma frequente. Tecido adiposo, a obesidade, né, o tecido adiposo em excesso, a obesidade, vai causar vários problemas, dentre os problemas metabólicos, cardiovasculares, entre outros. Tá? Quando a gente pensa na relação do tecido adiposo, a localização da gordura, né, dos depósitos de gordura, ela vai causar grandes riscos cardiovasculares. Então, se nós pensarmos aqui no nosso coração, o excesso de gordura vai levar ao aumento de substâncias inflamatórias. Nosso sistema imunológico ele vai ficar descontrolado e esse aumento de citocinas inflamatórias, o aumento de inflamação, gera calcificação das artérias cardíacas. Isso gera uma dificuldade do coração bombear o sangue. Automaticamente nós vamos ter maior pressão arterial, maior dificuldade para bombeamento aí, frequência cardíaca, o ritmo cardíaco aqui vai ficar alterado. Isso leva a uma série de problemas cardíacos. Da mesma forma, nos nossos vasos sanguíneos, o excesso de gordura que é depositado aqui pode formar chamadas placas de gordura ou placas de ateroma. Se nós tivermos aqui um aumento de pressão arterial, essa placa de gordura que é amarelinha que vai se acumulando, ela pode se soltar, se desprender e migrar para uma artéria ou uma veia de menor calibre. Isso pode gerar um grande problema, um entupimento de um vaso sanguíneo. O nosso músculo esquelético, o aumento de citocinas pró-inflamatórias aqui gera resistência à ação do hormônio insulina. O hormônio insulina não consegue agir de forma adequada e isso faz gerar falhas na captação do açúcar do nosso sangue, que é a glicose, né? Isso torna um indivíduo a longo prazo aí, diabético, nesse caso diabético do tipo 2. Nosso pâncreas sofre também diminuição aí no metabolismo da glicose, sinalização de insulina. Nossas vísceras, né, nossos tecidos viscerais, como o intestino, também sofrem bastante. A captação de nutrientes vai ficar dificultada. E os nossos rins também vão aumentar aí, por causa do aumento de expressão de citocinas pró-inflamatórias decorrente do excesso de tecido adiposo, gera aí maior resistência vascular, que faz com que o rim trabalhe forçadamente. Então percebam que o excesso de adiposidade causa vários problemas. Entender isso, eu consigo direcionar melhor para o meu aluno e falar: olha, é importante que você pratique exercício físico regularmente para controlar o seu nível de adiposidade e buscar um melhor estado de saúde. Então, exercício físico, a nossa área não se preocupa só com desempenho, mas se preocupa bastante com saúde das pessoas. Quando a gente fala dessas ações da gordura, né, então o excesso de gordura corporal gera vários problemas. E dentre esses problemas, eles vão estar linkados com um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio do tipo glicocorticoide. Então, quando a gente fala glicocorticoide, nós falamos de uma classe de hormônios. Aqui nós temos uma classe de alunos, né? Cada aluno com a sua característica dentro de uma classe. O cortisol é um hormônio presente na classe aqui dos glicocorticoides. Os glicocorticoides, eles têm função importante no nosso organismo. O cortisol tem função importante no nosso organismo. Quando nós realizamos o exercício físico de forma intensa e prolongada, principalmente prolongada, nós temos grande liberação de cortisol. Isso é natural para gerar adaptações ao nosso organismo, respostas metabólicas e fisiológicas do nosso organismo. O grande problema é quando, seja pelo exercício físico, nós não temos tempo de descanso adequado, ou quando a gente relaciona aqui com excesso de adiposidade, nós temos grande nível de cortisol na corrente sanguínea. Ele vai gerar o quê? Resistência à ação do hormônio insulina. Então, quando a gente fala de todas essas ações aqui do tecido adiposo, isso daqui está em decorrência do chamado eixo de estresse aumentado, principalmente por ação do hormônio cortisol, um importante glicocorticoide do nosso corpo.
Isso gera resistência da insulina, isso gera maior risco de fator de doenças cardiovasculares, isso gera intolerância ou resistência no metabolismo da glicose, isso gera uma série de problemas no nosso organismo. Esse é um artigo que a gente tem publicado também. Também tive o prazer de participar aqui com pesquisadores na área, foram importantes para a minha formação, esses pesquisadores, que fala justamente dos efeitos dos glicocorticoides, né, sobre várias ações fisiológicas que são moduladas aí por múltiplos mecanismos de regulação gênica. Então, quando a gente fala do glicocorticoide, ele vai gerar sua resposta final através de uma interação cortisol, vai gerar uma resposta final fisiológica através da sua interação nas células, que vão modificar uma série de respostas lá no nosso DNA. Então vai gerar uma série de respostas biológicas distintas para que as nossas respostas fisiológicas gerais sejam alteradas. Tá? Dentre essas respostas, nós podemos trazer não só para o músculo estriado esquelético, para a diminuição da captação de glicose, resistência à insulina e a chamada diabetes, nós trazemos também para disfunções mitocondriais no sistema nervoso central que levam o indivíduo a longo prazo a desenvolver a chamada demência. E aí vocês conhecem demência como a doença de Alzheimer, por exemplo. O Alzheimer é um tipo de demência, é uma falha na comunicação do sistema nervoso central em que o indivíduo ele não consegue gerar uma comunicação adequada nas células neuronais, não consegue fixar a memória de forma adequada, ele vai perdendo memória, ele tem dificuldade na aprendizagem, ele perde memória a longo prazo. Um indivíduo com cortisol alto tem maior risco de desenvolver problemas neurológicos. Então, trazendo uma relação de importância, cada vez mais indivíduos sedentários, obesos, a longo prazo, ao longo do envelhecimento, têm um risco maior de desenvolver doenças neurológicas, justamente por causa do chamado hipercortisolemismo, que é o excesso de cortisol na corrente sanguínea. Além disso, né, além da demência, da mais conhecida doença de Alzheimer, existem outros tipos de demência, outras alterações neurológicas relacionadas com aprendizagem, com fixação de memória. O cortisol, classicamente, ele gera diabetes do tipo 2, o cortisol em excesso quando está pelo tecido adiposo. Mas olha que interessante, o excesso de cortisol, a desregulação na comunicação de cortisol pode levar o indivíduo a quadros de depressão, alterações neurológicas. Um indivíduo que tem cortisol excessivo na corrente sanguínea e tem desregulações na sua sinalização, porque ele é um indivíduo sedentário, ele pode desenvolver diabetes, e a diabetes pode se relacionar aqui com quadros depressivos, e o indivíduo que tem depressão, por causa do excesso de cortisol, pode também desenvolver diabetes do tipo 2. Existe uma ligação muito grande dos dois, justamente por quê? Porque o indivíduo que tem diabetes do tipo 2, ele tem um aumento na produção do eixo de estresse. E aí a gente estuda isso na fisiologia humana e fisiologia do exercício. E nesse eixo de estresse, esse cara aqui, cortisol, ele está aumentado. O cortisol tem suas funções importantes no nosso organismo, mas quando ele vem por um mau estilo de vida, ele causa resistência à insulina que leva a diabetes mellitus. E essa diabetes mellitus, né, resistência à insulina, não vai ser só exclusiva no músculo estriado esquelético, vai ser uma resistência no sistema nervoso central. Então vai gerar uma série de falhas no sistema nervoso central e o indivíduo pode se tornar depressivo. O indivíduo depressivo também pode desenvolver diabetes mellitus porque ele tem excesso de cortisol. E aí a gente pensar sobre isso faz com que nós conseguimos pensar sobre o exercício físico, qual a relação de importância que pode se gerar aqui. A prática regular de exercício físico vai melhorar o metabolismo da glicose, vai melhorar o metabolismo da insulina. Isso faz com que melhore as comunicações, seja de captação de glicose, de açúcar no músculo, seja no nosso sistema nervoso central. Isso torna a pessoa não só mais ativa fisicamente por causa da prática de exercício
físico, mas melhora a qualidade de vida para essa pessoa. É lógico que também quando a gente trata de depressão, é importante entender que a prática regular de exercício físico também tem um convívio social. Você ir num box de crossfit, né, ou o Alan não está aqui, mas ir numa piscina nadar com pessoas, com amigos, isso torna uma relação social não só pela prática, por melhora de metabolismo, por uma série de respostas fisiológicas importantes, mas torna essa relação de convívio, de interação importante, que diminui uma série de parâmetros de estresse aqui também. E faz com que o nosso organismo fisiologicamente responda de forma mais adequada. Existe uma outra linha de discussão aí também, né? Mas vamos tratar da fisiologia. Quando a gente pensa no tecido adiposo, o tecido adiposo, a nossa célula adiposa, ela tem função importante tanto no indivíduo magro quanto no indivíduo obeso. Ela vai estar lá presente no indivíduo magro e vai estar presente no indivíduo obeso. A nossa célula adiposa, ela se diferencia aqui, nesses indivíduos, pelo seu tamanho ou pelo seu número. O quanto de células adiposas tem no indivíduo magro e obeso e o qual é o tamanho de célula adiposa no indivíduo magro e obeso. Mas mesmo nessas diferenças, o indivíduo magro e o indivíduo obeso podem ter o mesmo número de células adiposas. E aí a diferença principal vai ficar sobre o tamanho. Se essa célula adiposa ela estiver grandona e o indivíduo ele tiver com a característica aqui aumentada dessa célula adiposa, e aí a gente relaciona esse indivíduo como indivíduo obeso, o sistema imunológico agindo sobre essa célula adiposa vai ter uma chamada ação clássica. Então, no indivíduo obeso, o sistema imunológico, macrófagos, que são células do sistema imunológico, vão agir sobre essa célula adiposa ou sobre todas as nossas células adiposas com uma ação chamada de ação clássica. E essa ação clássica faz com que o sistema imunológico produza substâncias pró-inflamatórias. Fator de necrose tumoral do tipo alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta. São substâncias pró-inflamatórias que vão causar aquela nossa resistência à ação da insulina lá a longo prazo. No indivíduo magro, a célula adiposa em menor tamanho, o macrófago, célula do sistema imunológico que age sobre a célula adiposa do indivíduo magro, tem uma atividade chamada de alternativa. Então, em vez de aumentar a inflamação, agora eu tenho substâncias que são anti-inflamatórias. No indivíduo obeso, eu tenho um perfil pró-inflamatório. No indivíduo magro, eu tenho um perfil anti-inflamatório. O que isso representa? O efeito anti-inflamatório ou pró-inflamatório aqui sobre tecido adiposo sobre o nosso organismo. O indivíduo com excesso de adiposidade, ele vai ter perfil de substâncias pró-inflamatórias na corrente sanguínea. E essas substâncias pró-inflamatórias vão gerar uma série de desregulações, aqui fica exemplificado no nosso fígado, que geram uma série de processos de resistência à ação da insulina, seja no fígado, seja no músculo estriado esquelético, seja no coração, seja no sistema nervoso central. Se a gente relacionar isso graficamente, essas substâncias inflamatórias presentes aqui, como TNF-alfa, interleucina 1, são semelhantes, de um indivíduo obeso, são semelhantes a um indivíduo que tem sepse. Vocês já ouviram falar essa palavra, sepse? Imagina uma pessoa acamada, num leito de hospital, em que o sistema imunológico não funciona adequadamente. O indivíduo obeso, as suas respostas inflamatórias são semelhantes ao indivíduo que tem sepse. Só que você encontra um indivíduo obeso, conversa, se comunica, ele tem a sua vida adequada ali, ao longo do tempo. Só que ao longo do tempo, ele vai criando falhas no seu organismo, ele tem a sua rotina de vida, mas ele vai criando falhas no seu organismo que levam à resistência à ação da insulina. Percebam que essa semelhança quer dizer que ele vai ao longo do tempo ter problemas para a sua saúde, se ele não se cuidar, ou se ela não se cuidar. Isso faz com que gere, em linhas gerais,
falha na comunicação do hormônio insulina. Essa falha na comunicação do hormônio insulina gera, que a gente conhece muito bem, ao longo prazo, diabetes do tipo 2. E agora a gente já viu também que está relacionado com quadros de demência, com quadros de depressão, com outros problemas cardiovascular, renal, hepático. Agora olha que legal, quando nós fazemos exercício físico, o efeito da contração muscular aqui, ó, do sistema imunológico, das células imunológicas sobre o músculo estriado esquelético, né, com a contração muscular, também produz essa substância aqui, ó, IL-6. Só que aqui, quando ela vem pelo tecido adiposo, ela tem um efeito pró-inflamatório, ela tem um efeito negativo. Quando ela é produzida, a IL-6, pelo músculo esquelético, porque nós nos exercitamos, nós fazemos exercício físico, essa IL-6 tem um efeito anti-inflamatório. E esse efeito anti-inflamatório melhora a sinalização de insulina nos vários tecidos do nosso corpo, exemplificado aqui o fígado, diminui o perfil inflamatório na nossa corrente sanguínea. Olha aqui, ó, TNF-alfa e IL-1 estão diminuídas, não aparecem aqui graficamente, quer dizer que ela está inibida. E eu tenho o aumento da lipólise, oxidação, quebra aí do tecido adiposo. Então quer dizer que o meu perfil metabólico, as minhas funções metabólicas vão melhorar. Olha que bacana, como o exercício físico melhora uma série de parâmetros do nosso organismo. Pensar sobre a fisiologia, pensar o efeito do exercício físico faz com que nós consigamos direcionar melhor a nossa prática. O exercício físico ele é um importante fator aí para controle do excesso, né, de glicocorticoide aumentado pelo tecido adiposo. As falhas que o glicocorticoide pode causar quando ele vem aumentado pelo tecido adiposo e os problemas como síndrome metabólica, resistência à ação da insulina, problemas cardiovasculares que podem ser gerados, né, cardiovasculares, dislipidemia, hipertensão, que podem ser gerados no indivíduo sedentário. O exercício físico é extremamente importante para controle fisiológico do nosso organismo, mas quando ele é pensado de forma adequada. Isso é importante a gente observar, né? Então é sempre importante a gente relacionar da melhor forma possível volume e intensidade do treinamento, porque senão ele pode se tornar negativo. Lembra da IL-6 que eu comentei agora há pouco? A IL-6, quando ela é aumentada pelo exercício físico por ação de contração muscular, ela vai ser aumentada de acordo com a intensidade do treinamento. Quanto mais intenso o nosso treinamento, maior liberação de interleucina 6 e, consequentemente, maior relação aqui para lipólise, controle da adiposidade, controle do tecido adiposo, diminuição do tamanho da célula adiposa e, aqui representado pelo nosso desenho do nosso fígado, melhora no metabolismo energético de forma geral. Tudo bem? Daí você disse que quanto mais intenso, maior a produção, né? Isso. Mas aí difere De modalidade? Isso. Sim, difere. O importante é a relação de intensidade que você coloca no teu exercício, diferente da modalidade. Em linhas gerais, quanto mais intenso você tem um processo de contração muscular, maior a liberação. Por quê? Essa relação de intensidade está relacionada aqui com maior oxidação do glicogênio, maior liberação de cálcio, maior formação de espécies reativas de oxigênio. Então, diferente da modalidade, diferente se é crossfit, se é natação, se é corrida, se é ciclismo, quanto maior a oxidação de glicogênio, quanto maior a liberação de cálcio para a contração muscular e quanto maior a formação de espécies reativas de oxigênio, mais ao final aqui estímulo para a produção de IL-6. Diferente da modalidade. O que importa é a intensidade. Lógico que cabe observação aqui novamente, não quer dizer que nós temos que fazer todos os treinos intensos na nossa periodização. É importante a gente observar a intensidade de esforço para não levar lesões, não levar problemas também para o nosso aluno. Tá? Mas o exercício físico intenso ele tende a promover maior liberação dessa substância aqui que vai haver controle de metabolismo e adiposidade. Novamente,
nós temos que observar a intensidade do esforço para cada pessoa. Tem pessoas que exercício físico muito intenso não vai caber no primeiro momento, ou mesmo a longo prazo, porque às vezes tem alguma alteração cardiovascular, e aí, ou ortopédica, e aí a gente precisa entender isso também, tudo bem? E aí na fisiologia, junto com outras disciplinas, nós buscamos entender essas relações também. Quando nós estudamos fisiologia, nós buscamos entender como o nosso organismo responde a uma série de parâmetros, seja na fisiologia humana, no nosso dia a dia, seja pela ação do exercício físico. E esses parâmetros podem estar relacionados com a ação do exercício físico sobre o sistema imunológico. Esse é um artigo clássico que eu não poderia deixar de citar para vocês. Eu gosto sempre de trazer os artigos mais clássicos da área para a gente pensar sobre os temas. Esse é um artigo publicado em 1902, percebam que ele é bem recente, né? Ralph Larabee, ele foi um pesquisador, um médico que estudou o efeito da maratona, mais especificamente ele pegou maratonistas que competiram a maratona de Boston e analisou o sangue, a quantidade de leucócitos presentes no sangue. O que são os leucócitos? São as células do sistema imunológico presentes no nosso sangue. E Ralph Larabee, ao analisar a quantidade de leucócitos presentes no sangue de maratonistas após a realização de uma maratona, percebeu que há uma grande alteração no nível, na ação, aí, na quantidade de células do sistema imunológico no sangue. A chamada leucocitose, após o que ele denominou de exercícios violentos, extremamente intensos. Isso é bacana porque ele direcionou uma série de trabalhos, como o do Pedersen, né? Em que mostra que quando a gente faz exercício físico, dependendo da intensidade do esforço, vamos pensar no exercício físico intenso, num primeiro momento nós temos um aumento de células do sistema imunológico, e logo após o exercício físico, nós temos aqui, principalmente para a relação de linfócitos, que são importantes frações de células do sistema imunológico, né, uma grande diminuição. Então, no primeiro momento, nós temos um aumento, mas logo após o término do exercício físico, decorrente da intensidade do esforço, exercícios intensos, nós temos uma grande queda. E essa queda, ela vai variar aqui o seu tempo de retorno para o estado basal, de acordo com a intensidade e a duração do exercício físico. Vocês viram que há 2 semanas atrás, mais ou menos, na maratona de Berlim, um corredor que ganhou, ele terminou a prova aos 42 km em 2 horas e 1 minuto, batendo o recorde mundial de uma maratona. Imaginem vocês correrem aí 42 km, uma média de velocidade de 20 km por hora. É um exercício físico extremamente prolongado e extremamente intenso. Quanto mais intenso e prolongado o exercício maior eixo de estresse vai estar ativado, mais cortisol na nossa corrente sanguínea vai estar presente. Lembra do cortisol? Eu citei agora há pouco. Quando o cortisol vem pelo exercício físico, ele tem as suas funções importantes, controle do metabolismo, uma série de respostas fisiológicas. Se nós não dermos tempo de recuperação adequada, o excesso de cortisol que faz gerar essa queda aqui, de linfócitos, importantes células do nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico vai ficar sempre em baixa. Não quer dizer que vai zerar, mas vai ficar sempre em baixa. E aí, se nós não dermos tempo adequado de recuperação, nós ficamos mais suscetíveis a várias infecções ou nós ficamos mais suscetíveis a lesões. E isso daqui, essa queda do sistema imunológico é chamada como janela imunológica. Imaginem a seguinte situação: eu tenho aqui uma parede que protege, que isola um lado do outro, isola o que está dentro da sala com o que está fora. De repente, abre-se uma porta. E aí os micro-organismos
conseguem passar sobre o nosso corpo, porque essa porta foi aberta. Células do sistema imunológico foram diminuídas. Olha aqui, ó, o Pedersen, que ele mostra, ó, quantidade de linfócitos. Já ouviram falar do TCD4, TCD8, células NK? A quantidade dessas células linfocitárias, elas são diminuídas com a intensidade do exercício físico. O que eu quero dizer? Que isso é uma ação natural. Naturalmente, em exercícios físicos intensos, isso naturalmente vai acontecer. Isso é importante para gerar adaptação. A partir do momento que você não treina e o seu organismo entende que há essas diminuições aqui, o nosso organismo, o seu organismo, vai fazer com que o nosso corpo crie mecanismos de controle sobre isso, e o nosso sistema imunológico se torna mais fortalecido. Então, exemplo, se hoje eu corro 10 km por hora com uma extrema dificuldade e estou a 90% da minha intensidade máxima, daqui a um mês, esses 10 km por hora pode passar para 70% da minha intensidade máxima. Então, quer dizer, gerei adaptação. Meu sistema imunológico ficou mais fortalecido. Mas se eu não tiver uma rotina de treinamento adequado, eu posso gerar lesão. Eu posso gerar falhas no sistema imunológico. Por quê? Eu tenho uma janela imunológica. E aí, muitos autores relatam nessas janelas imunológicas o maior risco para doenças do trato aéreo superior. Uma gripe. Quantas vezes vocês já não treinaram, começaram a treinar com intensidade e de repente começaram a ficar gripados? Isso é uma resposta do organismo dizendo que o seu sistema imunológico está em baixa e você está mais suscetível a micro-organismos que estão no ambiente. Se você não tiver um tempo de recuperação adequado e continuar treinando com intensidade, você pode piorar o seu estado de saúde ou pode desenvolver uma lesão. Então é importante a gente observar essas respostas fisiológicas para trazer a melhor forma de treinamento possível. Estudar fisiologia, entender fisiologia e fisiologia do exercício é entender como o nosso sistema nervoso central, através de motoneurônios, aqui eu tenho a representação de distintos motoneurônios, células neuronais que inervam músculos esqueléticos, vão responder de acordo com o tipo de motoneurônio inervando um tipo diferente de fibra muscular. Vocês já ouviram falar de fibras oxidativas, fibras glicolíticas e fibras intermediárias. Estudar fisiologia é entender que as fibras musculares respondem de forma distinta de acordo com o pico de tensão, ou seja, a descarga elétrica gerada pelo motoneurônio, e como essas fibras musculares vão responder sobre o processo de treinamento, para a gente pensar melhor sobre as nossas rotinas de treinamento. Entender fisiologia do exercício, fisiologia é entender como o treinamento pode gerar modificações sobre as nossas estruturas musculares, não só de forma metabólica, mas para processo de hipertrofia. Aqui é uma imagem adaptada de Anderson e Agard, trabalho deles de 2000, em que eu tenho aqui, ó, fibras oxidativas representadas pela MHC de classe 1, fibras puramente glicolíticas ou com predominância glicolítica representada pela MHC de classe 2X, e fibras intermediárias, que são tidas como glicolíticas oxidativas. No meio. Na barrinha branca, o indivíduo antes do treinamento. Treinamento com pesos, treinamento de musculação, treinamento de força. Na barrinha do meio, após um período de treinamento. E a barrinha mais escura aqui, após o destreinamento. Então o indivíduo treinou, teve uma resposta, e o indivíduo parou de treinar 15, 20 dias, tem outra resposta. Se eu treino com pesos, o que acontece com as minhas fibras musculares do tipo oxidativo? Não tem diferença. Eu treinar aqui, ó, praticamente não há diferença estrutural sobre essas fibras. O que é interessante, quando eu treino com pesos, eu diminuo as fibras que são predominantemente glicolíticas e eu aumento na mesma proporção as fibras que são intermediárias, glicolíticas oxidativas. Se eu paro de treinar, se eu fico lá 15, 20 dias sem treinar, eu tenho uma diminuição dessa daqui, ó, intermediária,
mais do que o meu nível basal. Então, ó, percebam que ela caiu mais ainda do que o nível basal. E eu tenho um aumento maior do que em relação ao nível basal das fibras glicolíticas. O que o Anderson e o Agarden discutem, e vários autores discutem sobre isso? Quando nós treinamos, nós melhoramos a nossa relação de resposta muscular, pensando no treinamento de força aqui, nós melhoramos a nossa resposta sobre força muscular, sobre tensão muscular, a quantidade de proteínas presentes, nós geramos hipertrofia, mas nós melhoramos a nossa relação com o nosso metabolismo energético. Como as nossas fibras musculares conseguem interpretar melhor os macronutrientes e conseguem interpretar melhor aí a sinalização de insulina, principalmente. Quando nós paramos de treinar, essas respostas elas voltam ao anterior e, em muitos casos, elas ficam piores do que o anterior. Eu perco massa muscular, eu perco proteínas no meu músculo, eu gero perdas proteicas aí e eu gero falhas na sinalização dos macronutrientes, eu gero falhas na sinalização de insulina. O que isso quer dizer? Que quanto mais treinado você for, maior é a magnitude de perda com o destreinamento. Quanto mais treinado você for, maior é a magnitude de perda com o destreinamento. E se você parar 15, 20 dias, você perde muito, se você for extremamente treinado. E para você retomar o seu estado anterior de treinamento, você vai levar muito mais do que 15, 20 dias. Então é importante para quê? É importante para a gente entender que o exercício físico ele tem que ser colocado de forma rotineira no nosso dia a dia. Não quer dizer que se hoje, vou dar um exemplo aqui de periodização, vamos supor que nessa semana eu estou com 5 dias de treino, na semana seguinte eu estou com 3 dias de treino. Não quer dizer que eu vou ter grandes perdas aí, quer dizer que na minha planificação, na minha estruturação de treinamento, eu tenho momentos de maior volume, 5 dias de treino, e eu tenho momentos de menor volume, 3 dias de treino, que são importantes para a recuperação, até a recuperação do nosso sistema imunológico aqui, pelo estresse do volume de treino que foi dado. Tudo bem? O que é importante a gente observar que é necessário aí se manter uma rotina de treinamento de forma constante, adequada para levar, se a gente pensar em níveis de saúde, não vamos relacionar totalmente a desempenho, mas é importante que você tenha rotinas de treinamento para ter níveis de saúde adequados. Pergunta. Quando a gente vê uma pessoa que ela vai, treina, aí ela destreina, ela vai, treina de novo e destreina, vai diminuindo cada vez mais esse número de fibras? Então, depende do tempo que ela fica parada, mas também existem alguns estudos aí que relacionam bastante a chamada memória muscular. Uma pessoa que foi treinada, ela tem uma certa facilidade para voltar ao seu estado anterior, porque o músculo reconhece alguns padrões de carga. Não quer dizer que as magnitudes aqui de resposta fisiológica vão ser rápidas, mas quer dizer que consegue entender melhor a aplicação de carga, de volume e intensidade. Mas o indivíduo que treina, fica longos períodos sem treinar, depois volta a treinar, essas desregulações no organismo elas acontecem com frequência. Tudo bem? Então é importante se observar isso para tentar manter sempre uma regularidade no treinamento. Mesmo em menor volume, menor intensidade, a gente sabe que a rotina de vida de todo mundo, a maioria das pessoas é extremamente corrida, cada um tem suas obrigações aí, mas é sempre importante manter uma certa regularidade para manter um nível de condicionamento mais adequado, mais básico possível. Entender sobre fisiologia do exercício é entender que, de acordo com os tipos de contração muscular, excêntrica, concêntrica, eu vou ter respostas musculares diferentes. De acordo com a velocidade de execução do movimento, eu vou ter respostas diferentes. Em exercícios de contração excêntrica, eu tenho maior dano muscular do que em relação à contração concêntrica. Exemplo, quando eu faço, vamos pegar lá no rosca Scott. Já viram rosca Scott? Eu fico com o braço apoiado, eu faço
esse movimento aqui de flexão e extensão de cotovelo. Quando eu estou fazendo a flexão de cotovelo, eu estou tendo ação concêntrica sobre o bíceps braquial e na extensão ação excêntrica. As pessoas treinam muito a ação concêntrica, em que pega pesos cada vez maior e faz força para subir o peso, certo? Só que eu posso trabalhar a ação excêntrica do movimento. Vamos supor que eu aguento no máximo 10 quilos em cada mão. E aí agora eu vou pegar 13 quilos. É muito mais do que eu aguento. O Gil vai me ajudar a subir esse peso. Vai me ajudar na ação concêntrica. Então eu não vou ter uma grande execução aí de força na ação concêntrica. Ele me ajuda a subir. E agora na fase da descida eu vou suportando o peso da ação da gravidade aí sobre essa carga para impedir que o peso desça e que eu tenha uma descida muito rápida, na ação excêntrica, no retorno. E para complicar um pouquinho mais, o Gil vai empurrar gradualmente as minhas mãos para baixo. Percebam que eu estou trabalhando com grande efetividade a ação excêntrica sobre esse músculo. O que está acontecendo? Maior dano muscular, maior rompimento de fibras musculares, a chamada microlesão. Quanto mais microlesão, maior estímulo para a hipertrofia. Quando a gente faz um trabalho concêntrico, nós temos maior estímulo metabólico. Lógico que também gera hipertrofia, né? Dependendo da relação de volume, carga, uma série de parâmetros aí. O que é importante a gente observar? Legal, eu entendo que eu tenho mais dano muscular, eu tenho maior direcionamento para a hipertrofia, eu tenho maior possibilidade de aumentar minha massa muscular sobre esse tipo de trabalho. Para todo mundo eu posso fazer isso? Não. Vai depender muito do nível de condicionamento de cada pessoa e vai depender sobre alguns parâmetros já estruturais aí da pessoa também de massa muscular. É importante a gente entender na fisiologia e relacionando com biomecânica, com anatomia, como são as ações musculares e quais as respostas aí para o nosso corpo. Assim como a velocidade de contração também. Velocidades excêntricas maiores, né, dependendo do movimento, aí podem gerar também melhor relação de hipertrofia. Quando a gente pensa na fisiologia, quando a gente busca entender essas respostas fisiológicas, a gente busca entender como o nosso músculo responde à ação do treinamento de força. Então aqui quando a gente fala resistance exercise em inglês, quer dizer treinamento contra uma resistência, treinamento com pesos, tudo bem? O treinamento de força vai modular uma série de parâmetros hormonais, e aqui a gente tem representado o GH, testosterona, o GH da base para IGF-1, tá? Vai modular parâmetros do sistema imunológico e as próprias ações de contração muscular vão gerar uma série de ativações de proteínas dentro do músculo estriado esquelético e vão gerar no final o quê? Hipertrofia. Então entender a fisiologia é entender como as respostas hormonais, imunológicas e da própria contração geram uma série de adaptações biológicas, moleculares que vão gerar uma resposta hipertrófica aqui, por exemplo. Tudo bem? Entender fisiologia do exercício é buscar relacionar não só as respostas hormonais, mas o sistema imunológico influenciado sobre o exercício físico. De forma geral, segundo Coffey e Holloway, de 2007, essa memória adaptada que está no nosso livro lá de exercício, emagrecimento e intensidade de treinamento, em linhas gerais, exercício físico de força vai ter vias de sinalização diferentes do que o treinamento de endurance. Quando a gente fala de exercício físico de força, a gente tem uma resposta aqui em nível de DNA para levar a maior síntese proteica e hipertrofia. Não quer dizer que aqui não aconteçam respostas hipertróficas, mas o grande direcionamento aqui é para melhora de biogênese mitocondrial, ou seja, melhora da capacidade, exemplo, cardiopulmonar, só para ficar mais claro.
Isso melhora a capacidade aqui, aeróbica. Mas eu posso treinar força aqui, eu posso treinar resistência aeróbica de uma certa forma aqui, com pesos, tá? A gente pode ter uma diferenciação também. É só eu diminuir carga e ficar muito mais tempo, e é só eu pegar aqui exemplo, né? Pegar a bicicleta e tentar subir 100 metros no Morro do Santo Antônio. Já dá para entender, né? Treinando força pra caramba. Entender fisiologia do exercício é entender, buscar entender a função desse cara aqui, ó. Nosso músculo cardíaco, nosso coração funciona como uma bomba, bombeando sangue para o sistema ou bombeando sangue para o pulmão. O nosso coração, através do nosso ventrículo direito, bombeia sangue para os pulmões para serem oxigenados, e depois, quando esse sangue retorna, ele é bombeado pelo ventrículo esquerdo para o nosso sistema para levar oxigênio e todos os nutrientes que estão presentes no nosso sangue aí, que são absorvidos. Todas as moléculas sinalizadoras hormonais que são formadas. Nosso coração ele tem uma função extremamente importante no nosso organismo como uma bomba. E o nosso coração ele é influenciado pela realização do exercício físico. Indivíduos treinados, indivíduos sedentários, eles vão ter respostas da frequência cardíaca de acordo com o tempo de treinamento distinto. Segundo o Medeiros, aqui exemplo, né? Quando você passa por um processo de treinamento ao longo do tempo, ao longo das semanas de treino, a nossa frequência cardíaca ela tende a ser menor quando comparada ao indivíduo sedentário, a nós mesmos antes do treinamento, para aquela mesma relação de esforço. Novamente o exemplo, hoje eu corro 10 km por hora com uma grande dificuldade. Daqui 12 semanas, se eu for 10 km por hora, minha frequência cardíaca vai estar menor, porque eu gerei processo de adaptação. Quer dizer que meu coração ficou mais eficiente. Minha frequência cardíaca é menor porque meu coração se tornou mais eficiente. Ele se torna mais eficiente por quê? Porque a gente tem um volume de ejeção maior. Vamos entender isso. Aqui é um artigo clássico, né, de 1979, que já estudava essas relações e os autores estudaram aqui no modelo animal, né? E a gente traz essa mesma relação para o ser humano. Só para a gente entender aqui, ó, foram 8 semanas de treinamento, tá? Com ratos. Os ratos ou correram ou nadaram, grupos distintos. Apesar de a gente ver essa diferença aqui nas barras, pelo desvio padrão quer dizer que não teve diferença entre a natação e a corrida, tudo bem? Mas olha que interessante, conforme o treinamento, a frequência cardíaca de repouso tende a ser menor também. Então nossa frequência, nós treinamos, nossa frequência cardíaca em treinamento ela é menor, pelaquela mesma intensidade de esforço. Se eu estou 10 km por hora hoje e eu estou com uma frequência cardíaca alta, daqui a 12 semanas, 10 km por hora vai ser fácil na corrida. E a minha frequência cardíaca tende a ser menor. E a minha frequência cardíaca de repouso parado também tende a ser menor. Por quê? Porque eu tenho a chamada melhora do volume de ejeção. Aqui é uma relação, indivíduos não treinados, indivíduos treinados, volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo bombeia sangue para o sistema, volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, pela relação de frequência cardíaca aqui, ó. O indivíduo treinado tem muito mais volume de sangue ejetado do que o indivíduo não treinado, progressivamente aqui para a mesma intensidade de frequência cardíaca. Isso acontece porque o nosso ventrículo esquerdo, aquela região do coração responsável por bombear sangue para o sistema, se hipertrofia com o treinamento. Ele aumenta de tamanho. Nosso coração ele aumenta de tamanho, aumenta as paredes, aumenta o septo, né, a divisão entre os ventrículos, aumenta a cavidade ventricular, quer dizer que o coração se torna mais eficiente no bombeamento de sangue. Se ele está mais eficiente, ele tem mais força, ele trabalha menos.
Olha que legal, entender fisiologia do exercício, entender fisiologia, entender que nós geramos adaptações metabólicas, adaptações neurais, adaptações musculares, músculo estriado esquelético, adaptações cardíacas. Existem adaptações ósseas também, mas a gente não... Vou deixar a curiosidade para quando vocês chegarem na disciplina, para quem ainda não está na disciplina. Entender fisiologia do exercício é entender que há uma hipertrofia ventricular esquerda em resposta ao treinamento, né? E é uma resposta adaptativa fisiológica do coração. Esse é um artigo importante de Nabil Goraev, médico cardiologista, bem legal de se ler. Entender fisiologia é entender que conforme o meu treinamento, a minha célula cardíaca, ela aumenta de tamanho. E quando eu paro de treinar, o que acontece com ela? Eu perco. Eu perco essa evolução, eu tenho diminuição dessa adaptação. Eu tenho uma adaptação com o treinamento e eu tenho uma perda com o destreinamento. Eu tenho uma melhora de vários parâmetros fisiológicos, eu tenho uma perda com o processo de destreinamento. Então, entender fisiologia é entender que eu preciso, não necessariamente ser um atleta, mas manter rotinas de treinamento constante para gerar nível de saúde adequado. Essa é uma imagem, né, que está no nosso livro de exercício e emagrecimento, no capítulo de adaptações cardiovasculares em diferentes intensidades de esforço. Entender fisiologia do exercício, é entender que nem tudo são flores, né? Nem tudo é alegria. Vocês já perceberam pelo sistema imunológico que se eu tiver intensidade, tempo prolongado, com frequência, eu tenho a janela imunológica. E aqui se discute bastante também uma relação de grande importância, que é a morte súbita em indivíduos, né, que realizam exercício físico. É muito comum, cada vez mais comum, indivíduos aí que vêm a óbito após a prática de exercício físico de forma não adequada ou porque não conhecia o seu estado de saúde, faz mais exercício do que deveria ou põe uma intensidade maior do que deveria. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Não sei se você viu nas últimas reportagens, alguns apareceram até recentemente, um atleta de futebol que durante o jogo ele estava jogando no esforço máximo dele e ele teve uma parada cardíaca e ele veio a óbito. E a mídia, ela não explica direito o que aconteceu. Você olhando para essa situação, você acha que se encaixa nesse perfil? É a chamada morte súbita. A gente, na disciplina para Gi, né, para os alunos que, Letícia, que estão comigo na fisiologia do exercício, a gente até apresentou um vídeo da Confederação Brasileira de Futebol, dos médicos da Confederação, que existe todo um padrão para exame pré-participação, pré-temporada, quando o indivíduo entra. Existe toda uma rotina. Infelizmente, em alguns casos, eles, mesmo havendo os exames de praxe, alguns casos eles não são detectados por algumas diferenças, aí, algumas dificuldades em determinados exames em apresentarem algumas arritmias cardíacas específicas. Exemplo de uma síndrome chamada de síndrome de Brugada, que não aparece num teste cardiológico normal. Mas existem alguns direcionamentos que fazem com que a nossa prática ela se torne mais consciente. E aí eu vou chegar aí. É aí mesmo que eu queria que você legal. Cada vez mais é comum, né, aparecer aí casos de morte súbita. E esses casos de morte súbita, aqui ó, Ricardo Stein, né, ele traz um artigo bem legal pra gente, uma discussão, a morte súbita relacionada ao exercício físico. Os atletas de final de semana, indivíduo que realiza exercício de 1 a 2 vezes por semana. Vamos dar um exemplo lá, o cara que vai jogar pelada no final de semana. Ele tem aquele pico de esforço que ele não está acostumado rotineiramente, e aí ele tem na sua rotina normalmente grande consumo de alimentos calóricos, grande consumo de gordura, em alguns casos bebida alcoólica. Ele vai para a pelada de final de semana e aí
come carne, churrasco, Mixer legal. alimento salgado, bebe cerveja e tem aquele pico de esforço. São casos aqui, ó, né? Maior, né? São pessoas que têm maior suscetibilidade à morte súbita. Por quê? Porque o organismo tem uma desregulação sobre o metabolismo energético, sobre os nutrientes que vêm, e ao mesmo tempo o coração vai se esforçar em picos de tensão aí maior para responder àquela relação de exercício físico. Ah, mas eu não bebo, eu não jogo a pelada de final de semana, eu tenho 2 vezes por semana e minha alimentação é mais adequada. Mesmo assim, é importante ter um certo controle justamente para evitar que haja pico de tensão excessivo. Então, eu queria falar também, esse final de semana teve as 28 praias, né? E morreu também não sei se realmente ele era um atleta, tinha 58 anos, ele teve morte súbita também durante o percurso, quase no final. Eu não sei como que quando a pessoa, falaram que ele estava sofrendo, agonizando, não sei o que, e aí infelizmente ele faleceu. Essa pergunta da Natália é importante porque o que caracteriza a chamada morte súbita? A morte súbita ela é caracterizada durante ou após a realização do exercício físico, e você pode ter feito exercício físico hoje, exemplo, você participou de uma competição hoje, e dentro de 24 horas você vira óbito. Se você, dentro de 24 horas após a realização do exercício físico, vira óbito por causa de falência cardíaca, isso é considerado morte súbita por causa do esporte. Então, não necessariamente tem que estar naquele momento de esforço, pode ser até depois. Isso é, assim como o professor Evanilde perguntou, existem algumas coisas, né, no nosso dia a dia, seja você um profissional que pede para o seu aluno, ou as pessoas que vão fazer exercício físico têm que buscar ter essa consciência, e nós como profissionais da saúde temos que levar essa consciência para as pessoas, de realizarem exames periódicos. Não é 100% de certeza, mas existe uma boa resposta para evitar uma série de problemas. Exemplo do próprio Ricardo Stein aqui que ele cita, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma de repouso leva aí cerca de 95% de resposta de forma positiva para saber se o indivíduo pode ou não ter um problema cardíaco quando ele faz exercício físico. Um eletrocardiograma de repouso não é tão difícil assim de se fazer. Mas no caso desse rapaz lá no Jubatuba que faleceu, ele era conhecido meu amigo. Às vezes ele pode fazer o exame, digamos que ele tenha feito o exame deu tudo certinho. Pode acontecer mesmo assim? Pode. Novamente, o eletrocardiograma, que é o que a gente começou a discutir aqui, eu segurei um pouquinho. O eletrocardiograma de repouso é um exame básico, ele leva... Desculpa interromper, é porque eu estava nesse ponto, que é um ponto anterior, eu estava trabalhando no 28 Praias, e pós, o meu seria o PC4, depois já seria o final, que seria na Praia Grande, eu estava indo no Itaguá, e foi uma mudança da prova, acho que parece que foi nessa prova, que é um morro muito inclinado, acho que tipo Santo Antônio, então foi onde aconteceu, foi numa parte de uma trilha, não conseguiu chegar o resgate a tempo, demorou para chegar, porque quem poderia fazer esse resgate era só o bombeiro, as unidades móveis não poderiam chegar até lá, que já era numa trilha, então, ou seja, ainda teve esse agravante que demorou para chegar o resgate. Era um morro bem... Na verdade, foi talvez um extremo esforço, né? Essas relações assim, a gente acaba não discutindo aqui porque há um outro entendimento aí que cabe a questão dos organizadores pensarem, enfim, não é a nossa observação aqui. O que é importante é fazer o exame de rotina. O eletrocardiograma ele vai dar cerca de 95% de resposta. Mas o eletrocardiograma ele não vai te dar uma resposta totalmente absoluta. E você entender o eletrocardiograma, a gente na aula de fisiologia do exercício, a gente estudou aqui o eletrocardiograma, viu alguns pontos, né, que são importantes. Entender o eletrocardiograma é ter uma relação de bom direcionamento para a sua prática, para saber se pode ou não pode realizar determinados níveis de esforço. Mas o eletrocardiograma ele não é 100%.
e o de repouso. E aí é importante que se busque, principalmente em atletas ou praticantes de maior nível aí, que se busque o eletrocardiograma de esforço, que é o teste ergométrico. No teste ergométrico, a gente vai ter uma resposta, né, das ondas lá, das respostas cardíacas do nosso coração em esforço. Mas mesmo assim, em algumas situações, também não é possível diagnosticar. Então, exemplo da síndrome de Brugada, que são extrasístoles ventriculares, o ventrículo ele não relaxa adequadamente, tem uma nova contração, então tem uma série de respostas aí não adequadas do ventrículo esquerdo, né? Ele não aparece no eletrocardiograma normal, ele não aparece no eletrocardiograma de esforço, ele vai aparecer no eletro de esforço com uma realização de forma diferente pelo médico cardiologista. O cardiologista do esporte e o eletrofisiologista eles vão observar isso, que são os especialistas nessa área. E muitas vezes isso acaba passando, porque no eletro normal não aparece, no eletro de esforço rotineiro não aparece, é difícil aparecer e às vezes acontece. O indivíduo tem um pico de tensão exagerado em determinado momento e aí isso associa, a gente viu lá no começo, com o ambiente quente, um ambiente úmido, uma região de maior dificuldade, um momento que ele não se hidratou corretamente, um momento que ele não se alimentou corretamente, um momento que ele estava mais cansado. Isso leva a uma série de respostas que talvez não sejam adequadas para o corpo dele e pode levar a casos de morte súbita. Então, mais do que discutir aí a relação da estrutura da prova, acho que não cabe a gente essa discussão, né? Mas obrigado pela observação, é pensar que existem possibilidades aí de uma má realização de exercício físico levar a problemas. Por isso que a gente busca entender a fisiologia. Entender a fisiologia é entender as melhores relações de adequação de exercício físico para cada pessoa, para cada indivíduo. Rapidinho, professor, só para não perder a oportunidade. Falando ali um pouquinho do que você falou anteriormente da janela imunológica, né? Então, existem algumas situações de atletas que vão competir por 2, 3 dias consecutivos ou vão ter que se expor a um estresse geral muito forte, né? Não sei como que é no ciclismo, então, assim, tem vários dias de competição seguidos, dependendo da prova. Sim, tomando por base no esporte lucrativo que é o CrossFit, então eles têm lá o campeonato mundial, onde eles ficam 4, 5 dias seguidos competindo e são provas extenuantes, né? E que eles precisam, e que na verdade o que muitos dos especialistas dizem é que o campeão é aquele que consegue ter a sua recuperação melhor, se recuperar de forma mais rápida de um dia para o outro, né? Porque é muito agressivo, né, aquilo tudo. E aí eu queria perguntar se por acaso existem formas de manipular essa... Sim, o próprio processo de treinamento gera essas adaptações em que o indivíduo ele suporta melhor as cargas de treinamento. Quando a gente fala de carga de treinamento, a gente fala da relação do volume e intensidade. Então, quanto mais treinado você for na sua modalidade, mais você tem melhor a sua relação de recuperação. Se a gente pensar, exemplo do CrossFit que a Gi comentou, no ciclismo, ou em outras provas que tem campeonatos de vários dias, provas de vários dias, o atleta ele é condicionado a suportar vários dias com carga alta. Só que quando passa a competição ele tem um período maior de recuperação. E aí ele vai gerando déficits, né, vai gerando diminuições nas suas respostas, só que quando ele tem um período de recuperação ele tem uma supercompensação e retorna ao seu nível adequado. Ou seja, não vai ser nada que vai ser usado, nenhuma estratégia que vai ser usada naqueles dias, tipo, além das normais. A parte nutricional, isso. A parte mas é o treinamento que vai garantir essa recuperação. As estratégias associadas são extremamente importantes. Então, o trabalho multidisciplinar é extremamente importante. Seja com a nutrição, seja com fisioterapeuta para recuperação muscular, seja com massagista, seja com psicólogo. Os trabalhos multidisciplinares eles são extremamente importantes.
Pessoal, eu sei que a fisiologia é um mundo à parte, tá? O que eu quero é gerar a curiosidade de vocês para buscar cada vez mais informação e eu espero que vocês aprendam durante toda a vida de vocês sem imaginar que o que vocês aprenderam já é o suficiente. Tudo bem? Obrigado, pessoal.